Na última aula nós falamos sobre a importância de dois aspectos fundamentais na educação integral. Alimentação escolar, e lembrando que ultrapassa o conceito de simples merenda escolar, e o transporte escolar, que não é apenas para transportar a criança da zona rural ou do local distante para a escola e vice-versa, mas é para também atividades dentro da cidade, é o que nós chamamos de atividades extramuro, né? E dentro daquela proposta que a gente já falou em aula anterior, de que a cidade deva se transformar numa cidade educadora. Quando a cidade é educadora, tem muita coisa para se ver, tem muita coisa para se aprender, tem muita coisa para se discutir. Então, daí a importância do que nós falamos na última aula, alimentação escolar e transporte escolar. Hoje, nós vamos falar do planejamento, da necessidade de planejamento de investimentos em infraestrutura. Aliás, tudo isso que a gente está falando aqui está naquele livro, naquele livreto que o município de Apucarana fez, dentro dessa ideia de que a cidade é educadora, que tudo deve convergir para a educação, tudo deve inspirar e tudo deve transpirar educação integral. Então, a cidade educadora. Bom, então, dentro desta proposta, dentro deste item que nós queremos tratar, da necessidade de um planejamento, né? É claro, eu disse até no final da aula passada, e me lembro que quando nós começamos em Apucarana foi a mesma coisa, em qualquer lugar vai ser a mesma coisa. Agora, tem um detalhe, se o prefeito ou o secretário da educação ou a equipe da cidade quiser que esteja tudo pronto, toda a infraestrutura, ele não vai começar nunca a implantação da educação integral. Ele vai protelando, né? Eu tenho ido dar palestras em alguns lugares e sempre me perguntam como é que a gente pode tocar isso, não tem estrutura, isso é uma loucura. E me lembro que lá no começo também as pessoas me diziam, puxa vida, mas eu fui numa escola e as crianças estão comendo sentadas no chão, né? Eu não vou aqui esconder isso. Elas comiam, e lá no começo era o pratinho de plástico, sim, era a colherinha de plástico, sim, e não tinha estrutura, não tinha banheiro para todo mundo, quadra de esporte, então nem pensar, isso era coisa de luxo, imagina, era no sol quente mesmo, no poeirão mesmo, que a criançada brincava. Agora, isso é loucura? Olha, Monteiro Lobato tem razão quando ele diz o seguinte, que no começo tudo é loucura ou sonho, né? E aliás, tudo que os homens fizeram no mundo não foi diferente, partiu da loucura ou do sonho, né? Agora, como tantos sonhos, diz o Monteiro Lobato, já se tornaram realidade, a gente não tem direito de duvidar de nenhum deles. Então, prefeito, amigo, secretário da Educação, você que quer implantar a educação integral, seja louco, louco pelo bem, louco para realizar os seus sonhos, os sonhos coletivos, louco para interpretar os sonhos do povo, né, e ajudar o povo a realizar esses sonhos. Então, o sonho, ele está acoplado a uma loucura. Se a gente não for louco, né, no bom sentido da palavra, não aquele louco que precisa ficar no hospital psiquiátrico ou precisa tomar remédios antidepressivos, não esse louco, mas o louco pelo cumprimento do dever, né? Então, de fato, no começo não tem nada. No começo falta tudo. No começo é um Deus nos acuda. E tem críticas sim, tem. Nós já falamos do risco de impopularidade que o prefeito corre por tomar uma decisão. Mas eu repito, é melhor perder a popularidade que você recupera logo ali na frente do que perder a credibilidade. Porque a credibilidade a gente não recupera. Perdeu. Aí Inês é morta, não tem mais o que fazer, né? Então, a partir disso, tendo feito o inventário, nós falamos numa dessas aulas aí, a necessidade de fazer um inventário. Tendo feito o inventário e tendo descoberto muita coisa importante para se aproveitar, pode-se partir do que existe e ter a coragem de implantar, mesmo que com alguma improvisação. Esse é o conselho que eu dou. Me chamaram de louco na minha cidade, porque eu contei até 3, não foi nem até 10. Eu contei até 3 e falei, naquela época tinha 26 ou 27 escolas. Hoje tem 38 escolas. Eu disse numa reunião com os professores, olha, ano que vem, isso foi no ano 2000, eu estava assumindo o meu segundo mandato. Ano que vem, 2001, nós vamos colocar a educação integral em todas as escolas. E como eu já disse, foi um Deus nos acuda.
É porque não tinha estrutura. Mas era preciso loucura, era preciso coragem, ousadia, determinação. É a tal da vontade política que nós já falamos, né? Bom, e é lógico que dobrando o tempo de permanência de todos os alunos na escola, torna-se necessário a expansão dos espaços, é claro. Bom, mas você não vai aumentar os espaços de imediato. Você não vai conseguir dinheiro para construir novas salas de aula de imediato. Você não vai fazer convênio e amanhã está aí o dinheiro e depois de amanhã o prédio está pronto. Claro que não. Mas tem um ditado que diz, se você quer fazer uma grande caminhada, tem que dar os primeiros passos. E os primeiros passos são trôpegos. Você tropeça, você cai, você esfola o joelho, você tem vontade de chorar, tem vontade de sentar no meio do caminho, mas aí vem o ideal. Ideal e sonhos se misturam. Ideal e sonhos se completam. E eu aprendi na minha juventude que ideal é o negócio que você coloca na frente e sai correndo atrás. É lá que você quer chegar. E você chega. Eu aprendi assim. E olha, já dei tantas cabeçadas na minha vida, mas acho que Deus tem sido escandalosamente meu amigo, porque tem me ajudado tanto a fazer o que eu me proponho a fazer. Agora, quando a gente se propõe a fazer a bem dos outros, a bem da comunidade, eu aprendi também que a gente tem que aprender a semear. A vida do cidadão, do homem voltado para a comunidade, na área pública, na área religiosa, é uma vida de doação permanente, de doação constante. E a doação se faz através de semeadura, né? O próprio Evangelho, quando Jesus conta a parábola do semeador, fala exatamente isso. Saiu o semeador a semear a sua semente. Parte da semente caiu em terra dura, na beira do caminho, os passarinhos levaram embora a semente. Outra parte caiu entre os espinhos, elas germinaram, os espinhos sufocaram. A outra caiu entre as pedras, pedregulhos, não tiveram força porque não tinha terra suficiente e também não produziram. E uma parte, finalmente, caiu em terra boa, produtiva, que produziu muitos frutos e muita gente aproveitou desses frutos. É assim a vida na área pública. Você tem que semear. É assim a vida na área comunitária, na área religiosa, na área de liderança. É assim, você semeia. Quem colhe não importa. O que importa é que colham, né? E assim, na área da educação integral. Então, dentro desse aspecto que nós estamos tratando, e o fato de nós termos o mesmo grupo de alunos que ficavam de manhã e de tarde, os alunos ficavam de manhã e de tarde, agora estão todos o dia inteiro, é claro que nós precisamos de mais espaço. Agora, isso não significa ter que dobrar tudo, ter que dobrar móveis, instalações, ter que, enfim, multiplicar tudo. O grande segredo é otimizar os espaços, com rodízio dos alunos nas várias atividades por grupos. Espaços são indispensáveis. Então, eu citaria aqui alguns espaços que tem que ter na escola, que não tem como não ter, né? Mas não precisa dobrar tudo. Então, alguns espaços indispensáveis. Cozinha e almoxarifado. Isso tem que ter. Tem que ter um bom almoxarifado, uma boa despensa, embora se tenha, como nós falamos na aula anterior, que ter uma central de armazenamento de alimentação. Mas você tem que ter um pequeno almoxarifado. Tem que ter refeitório. Esse refeitório, na hora da refeição, é refeitório. Depois ele vira sala de atividades múltiplas. Pode ser atividade de trabalhos manuais, de aprender a fazer bijuteria, pode ser de artesanato, enfim, todo tipo de atividade. Ele é refeitório e sala de atividades múltiplas. Tem que ter laboratórios de informática. Claro, nós falamos também, de repente, no município não dá para colocar uma escola de informática em cada município. Nós conseguimos chegar nisso lá em Apucarana, mas demorou 10 anos, quase 10 anos. Agora nós podemos dizer que temos laboratório de informática em todas as escolas, mas no começo eram 5 laboratórios. E as crianças eram transportadas pelos ônibus, né? Então, o laboratório é essencial, porque hoje a bendita informática, né, que é uma parafernália, eu olho para um computador como esse e vejo as crianças aprendendo e digitando e entrando em e-mail, eu fico impressionado. Eu que estou com 61 anos, não tive a oportunidade que eles estão tendo agora. Que coisa bonita. É a educação preparando para a vida, né? Outro espaço importante é a quadra de esportes. Falei também que no começo, quadra coberta, eu falei também que no começo
Nós não tínhamos. Tinha lá 3 ou 4 escolas com quadras, e fomos fazendo devagarinho, e no meu último ano, eu tinha um recurso reservado, e de uma vez só, mandei licitar a construção de 17 quadras de esporte. Estão terminando de entregar agora, 17 quadras de esporte. Agora todas as escolas estão com quadro de esporte, mas é um processo lento, você faz um planejamento, vai fazendo devagarinho, né? Com passo a passo. Tá? Depois, instalações sanitárias adequadas e necessárias. De repente você tem que ter chuveiro na escola. Ora, a criança fica o dia inteiro na escola, né? E é possível que em alguns momentos ela tenha que tomar um banho, ter uma atividade que ela se suje, ou no esporte, e assim por diante. É necessário ter instalações sanitárias. Eu estou falando do mínimo necessário e indispensável para você ir fazendo uma educação de qualidade, dando resposta às necessidades das crianças e da própria sociedade e da própria comunidade. E, inclusive, é importante que se tenham instalações sanitárias adequadas para cadeirantes, né? Porque o cadeirante tem toda dificuldade. E dentro desse processo de inclusão, nós não podemos dizer, na nossa escola a cadeirante não dá para vir. Não, tem que ter, o cadeirante tem que ter oportunidade. E para isso você tem que ter as rampas na escola, né, de um piso para o outro, tem que ter rampas. Nós conseguimos uma escola agora, foi o governo do estado que fez, no município de Apucarana, que nós chamamos de Escola do Futuro. Ela tem até elevador, são 3 pavimentos. Tem até elevador, além das rampas, tem até elevador. Por quê? Porque o cadeirante tem direito de estudar lá no 3º andar ou lá no 2º andar. Né? Então, por isso, a escola tem que estar adaptada para isso. Mas não se assustem. Né? Isso não é para ser feito de um dia para o outro. Eu estou dizendo que na minha cidade nós demoramos 10 anos. E falta ainda muita coisa. Só que nós começamos com nada lá atrás. Começamos sem estrutura lá atrás. E isso é importante começar. É um processo. Tá? Depois, pátio coberto. Né, para atividades, além da quadra coberta, um pátio coberto sem paredes, né, para que a criança tenha condições de atividades, um dia de chuva e assim por diante. É preciso partir do que existe e fazer um planejamento de investimento em infraestrutura a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, todo gestor que se preze, todo gestor que fez uma opção, que teve uma decisão política, que depois ele fez um pacto com a sociedade, fez aquele combinado com a sociedade, né? Então, ele tem agora, eu quero começar, é importante, vai mudar a vida do meu povo, vai mudar a vida do meu povo, vai acabar com a fila da cesta básica, vai acabar com a fila da cesta básica. Então, 1, 2, 3, começa e faz um planejamento. Planejamento a médio. Então diz, olha, nesse período eu quero fazer sala disso, quero fazer refeitório, quero comprar pratos de louça, talheres e assim por diante. E vai fazendo um planejamento a curto, médio e longo prazo. O último planejamento a longo prazo que nós tínhamos feito na Prefeitura de Apucarana foi construir as quadras cobertas em todas as escolas. É um dos poucos municípios brasileiros que tem todas as escolas, são 38, com quadras cobertas. Né? Bom, mas aí vem a outra pergunta. E recurso para isso? Como é que faz? Bom, os recursos podem ser os disponíveis, por exemplo, do salário e educação. Esse é um dinheiro que vem todo mês do MEC. O salário e educação ele pode ser usado para construção, para compra de equipamento. Ele não pode ser... Eu vou falar uma coisa aqui que não é regra geral, que não acontece em todo lugar e não vai aqui nenhuma crítica. Mas, às vezes, pela premência, pela dificuldade, o gestor público, né, o prefeito, ele tem lá o dinheiro do salário e educação que pode usar para a construção. Né? Então, o que ele faz? Ele tem um problema numa ponte, não sei aonde lá, que precisa de cimento, areia, e fala, puxa, onde é que tem dinheiro? Tem lá no salário de educação, prefeito. Esse dinheiro pode usar para a construção. Então, ele pega esse dinheiro, faz de conta que é para a reforma de escola. É claro que o dinheiro não vai dar. Não adianta fazer planejamento nem a curto, nem a médio, nem a longuíssimo prazo. Né? Então, o dinheiro do salário e educação, ou outros recursos que o prefeito pode buscar, né, em convênio com o Estado, convênio com o próprio Ministério da Educação. Pode-se contar também com o patrocínio de empresas e instituições, isso é uma coisa importante, né? A participação de empresas e instituições, né? Colaboradores, porque quando você faz o pacto com a sociedade, nós já falamos disso, né, o pacto da educação, sobretudo, a comunidade começa a participar, começa a adotar a escola, que coisa bonita,
né? Então, ao invés da comunidade ficar numa posição de agressão ou de crítica, ela passa a adotar a escola, pensando, caramba, essa escola vai mudar a vida da minha cidade. Ah, mas eu já tenho 60 anos, eu já tenho 70 anos, mas os meus netos vêm vindo aí, os meus filhos vêm vindo aí, a juventude vem vindo aí, e nós precisamos construir uma cidade do jeito que nós queremos para as futuras gerações, né? E aí a sociedade começa a participar, começa a ajudar. Quando ela percebe que a cidade é para todo mundo, que a cidade é do povo, ela começa a participar, né? E aí busca-se recursos com patrocínio de empresas, de consórcios e assim por diante. Bom, por agora paramos por aqui e na próxima aula nós queremos falar sobre formação continuada, né? Porque vejam, se os nossos professores, as nossas cozinheiras, as nossas zeladoras, as nossas secretárias estão diante de um desafio de fazer uma bela educação, elas têm que se aperfeiçoando, têm que se reciclando, têm que aprender mais, têm que se atualizando, têm que ter uma educação própria do mundo atual. Então é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. Até lá!